Olá a todos, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui a essa live, né? Uma live muito especial que nós vamos fazer essa noite, em parceria, né? Minha aqui, eu, João Paulo Severo, o Gustavo Spechiti, em parceria aqui com a SPO, a Sociedade Psicanalítica Online. Uma live que tem um interesse geral para os psicanalistas, né? Para os interessados em psicanálise de um modo geral, no qual nós vamos tratar de um tema muito caro, né, que sustenta, inclusive, caro à psicanálise, que sustenta a questão lacaniana em si, né, a existência propriamente dita da questão lacaniana, que é a ideia do retorno a Freud. Só que eu e o Gustavo, a gente se propôs aqui a ampliar essa questão, né, colocando a questão do retorno a Freud, né? Esse prefixo aí do tão caro à psicanálise, tão importante à psicanálise, e o que significa o retorno a Freud? É para isso que a gente vai estar aqui hoje conversando com vocês, né? Fazendo algumas dissoluções de ideias preconcebidas, fazendo algumas distinções, algumas separações, e por que não também algumas conceituações, né, trabalhar com alguns pontos essenciais do que significa o desejo do analista, do que significa a posição do analista, não é, do que significa essa questão antitética da psicanálise com as formas de psicoterapia de um modo geral. E para isso eu vou chamar aqui o Gustavo, então, aqui agora, para nós estarmos iniciando esse debate, falando, então, sobre esse tema tão fundamental, tão importante. Lembrando aqui a vocês que esse foi um convite meu, na qualidade de anfitrião, né, ao Gustavo, para que ele pudesse estar aqui hoje, à noite com a gente, para estar, então, debatendo, né, todas essas questões. Tá bom? Gustavo, se você estiver aí, estou te aguardando aqui, nós estamos te aguardando. E aí está ele. Olá, João Paulo, muito boa noite. Olá, meu querido, boa noite. Como é que você está? Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo, aí. Tudo ótimo. Muito obrigado por esse convite, por ter aceito esse convite que a gente já está trabalhando aí já há algum tempo, né, há mais de 2 meses, creio eu, para acertar essas agendas nossas. Por aí. Estávamos falando sobre isso nos bastidores. Né? Pode contar. Eu que te agradeço esse convite aí. Agora estamos aqui, né, pela SPO também, né, a Sociedade Psicanalítica Online, que também nos abriga, tanto a nós que fazemos os seminários, participamos dos cartéis, e a todos, né, que aqui nos assistem. E agora, com uma conexão internacional, nós temos amigos de Moçambique que estão aí fazendo alguns seminários conosco, inclusive o Quintas com Freud. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui novamente e com você para discutirmos esses assuntos que eu estava escutando a sua bela introdução, fazer esses questionamentos, que uma vez coloquei a você numa live que você fez justamente com o Eduardo, e você comprou a ideia, te mandei aí minhas produções a respeito, e vamos aqui passear um pouco, então, por esse terreno da formação do analista que anda sendo meio arenoso, como posso dizer. Ou pantanoso, talvez, né? Nós já vamos chegar nessa espécie de procura pelo consenso do significante. Guto, aproveitar a oportunidade para agradecer ao Eduardo e toda a equipe da SPO, né, os responsáveis ali pelos cartéis, dos quais eu e o Guto, eu vou chamá-lo de Guto, tá? Pela nossa amizade, nos quais eu e o Guto estamos inseridos, né? Inclusive dentro do mesmo seminário, que é o Seminário 7 do Lacan, né, com ali dobras um pouco diferentes do ponto de vista do aprofundamento objetal, mas nós estamos ali dentro da SPO, acompanhados de colegas incríveis, né? O nosso mais um é o Daniel Omar Pérez, tanto do meu cartel quanto do Guto. Deixar um abraço a todos os queridos colegas cartelizantes. Mas, Guto, falando em cartel, nós estamos falando um pouco sobre Lacan. E falando sobre Lacan, é invariável, né? Você lembrou bem na live que eu fiz com o Eduardo aí há cerca de um mês atrás, eu falei sobre o Seminário 1, não é? O Eduardo me convidou. Sim. E eu falei sobre o Seminário 1,
E o primeiro tema que a gente abordou foi a questão da propositura lacaniana, justamente da forma expositiva, como Lacan coloca no Seminário 1, fazendo a contraposição à psicologia do ego, né? A ideia de retorno a Freud é uma ideia, antes de tudo, da ideia do conceito de um retorno à primeira tópica. Eu queria que você explorasse um pouco para a gente essa necessidade que a gente coloca aqui como, inclusive, uma espécie de epígrafe dentro da nossa temática, que é o retorno a Freud. O que é o retorno a Freud? Seguindo aí meio a provocação lacaniana, né, quando ele retoma a psicanálise freudiana, como você bem disse, se contrapondo à psicologia do ego, a quem os psicólogos, os psicanalistas, perdão, pós-freudianos, né, a quem ele chamava dos ortopedeutas, de uma maneira até bem crítica, estava havendo, segundo o Lacan, uma, como que a gente pode dizer assim, uma dissolução assim do que seria a psicanálise, né? E você só faz um retorno a algo que já se foi, né? Inclusive é uma crítica muito severa que depois ele vai repetir em outros momentos, né? Inclusive na famosa lição da excomunhão do Seminário 11, né? Quando Lacan rompe realmente com a IPA, e porque ele trata-se, na verdade, de uma crítica a essa instituição psicanalítica da época, né? Exato. Tanto relacionada aí às leituras hegemônicas, como também à própria psicologia do ego, né? Onde estavam desvirtualizando os conceitos que estariam lá na base, né? Onde pressupostos, vamos colocar, estruturalistas, depois foram colocados, né? E o Lacan coloca a centralização da linguagem, então, como esse fator crucial da prática clínica. Você cita aí o Seminário 1, justamente o seminário onde ele introduz esse retorno, né, os textos técnicos de Freud. Exato. Meio que dizendo, né, pessoal, vamos colocar assim em outros termos, né, pessoal, não precisa reinventar a roda, está tudo lá. Né? Vamos voltar a ler Freud, vamos voltar à base. O que vocês estão fazendo não é psicanálise. Então, se vocês querem fazer psicanálise, vocês têm que voltar à base freudiana, vocês têm que ler Freud, mais do que isso, vocês têm que escutar Freud no que ele estava dizendo. Então, estavam colocando o eu acima de qualquer coisa, fortalecendo o eu. E não era exatamente isso. A questão do retorno a Freud, ele pode ter uma base epistemológica também, né? Lacan com toda a epistemologia francesa, mas com essa necessidade de manter a psicanálise viva. Lacan vem de uma formação clássica, né? Médico, psiquiatra, de uma formação clássica. Ele tem esse desejo aí de manter a psicanálise viva. Então, ele faz esse alardeado, falado, consumido, idolatrado retorno a Freud, né, na primeira parte do seu ensino. Tem gente que divide aí, primeiro Lacan, segundo Lacan, ultimíssimo Lacan, mas eu penso que é tudo uma sequência, não vou muito nessa linha, né, que o primeiro Lacan seria o Lacan do retorno a Freud. Na verdade, ele empreende ao meu ver, né, esse retorno durante todo o seu ensino, que nada mais visa a formação de analista. Sim. Então ele começa a mostrar, você cita aí o Seminário 1, tem umas passagens lá até bem interessantes, né, que ele fala assim, vocês não estão lendo Freud, ele fala abertamente, né? Pede para ler o princípio do prazer, pede para ler o Além do Princípio do Prazer, depois pede o resumo, né? Vocês falaram muito bem, mas vocês esqueceram o essencial, que é a pulsão de morte. Então ele faz esse convite, vamos dizer assim, e que muda toda a psicanálise, né? Mantém a psicanálise viva, no meu ponto de vista. Não, tem gente que fala que Lacan reinventa a psicanálise, eu não colocaria esse reinventar a psicanálise.
né? Eu colocaria reavivar a psicanálise, porque do jeito que estava indo, a psicanálise talvez, como concebida por Freud, ela não estaria aqui conosco, né? Lembrando aí que Lacan faria 122 anos, né? Agora, recentemente, né? No Semana dia 13, passada. semana passada, no dia 13. Então, aí a gente vê a importância que estamos aqui falando justamente de Lacan, né? Vira de Freud, né? Mas esse movimento fez efeito e a gente precisa manter isso que o Lacan, essa chama que o Lacan reavivou, eu acho que a gente tem que manter como psicanalista. Eu acompanho bastante a movimentação das escolas, né, e eu percebo que sim, há uma tendência regionalista a entender, a compreender uma divisão entre lacanismo e psicanálise. Muitas vezes eu percebo isso, né, como uma certa assunção mítica, né, do que o Lacan propõe, com a qual, evidentemente, eu não concordo. Né? Eu acho que o Lacan nem se apresenta como neo-freudiano, tampouco como pós-freudiano. Né? O que a gente percebe é que a psicanálise, ela corresponde, ela tem uma gênese, ela tem uma base matricial freudiana. Todos os outros que a discutiram, né, a discutiram a partir da base freudiana, concordando ou discordando, mas de algum modo nós temos aquilo como uma espécie de sustentação, de viga de sustentação. Queria te perguntar o seguinte: como é que você vê o olhar lacaniano sobre a questão freudiana quando a gente se depara com um questionamento como esse que você falou? O primeiro Lacan, o segundo Lacan, o ultimíssimo Lacan. Como é que você observa esse percurso lacaniano, né, frente ao que se propõe, frente ao que se coloca, né? Esse primeiro, segundo Lacan, terceiro Lacan, qual seria, na sua visão, você já disse que não acredita nisso, mas qual seria a sua visão transversal disso? O que sustenta, o que é Lacan para a psicanálise? O que significa a presença de Lacan para a psicanálise? Responder o que é Lacan é responder a pergunta de $1 milhão aí, né? Para ganhar $1 milhão. Né? Não, 1 bi. O que é Lacan? Né? Bom, essa linha que o pessoal mais do Jacques Lamillère segue, né? De primeiro Lacan, segundo Lacan e ultimíssimo Lacan, que seria a clínica do real, coisas que a gente aplica. Mas por que eu digo que não vejo isso? É porque como todo pensamento, né, seja ele, todo pensamento filosófico, todo pensamento científico, seja Lacan, seja Kant, seja quem você quiser, ele segue um desenvolvimento. Então, o Lacan de 1980, quando ele faleceu, é um desenvolvimento do Lacan de 53, 54, do primeiro seminário. Então, existe, aí você vê na obra, se você for analisando a obra, esse desenvolvimento. Então, é o desenvolvimento de um pensamento. Esse pensamento, às vezes, ele pode convergir, ele pode até se discordar, como o próprio Freud fez, quando na obra dele existem vários exemplos disso. Então, é uma obra que o Freud ia experimentando e depois ia escrevendo, e em vários textos ele fala coisas como o que eu disse antes, vocês ignoram, porque não é isso mais, não vejo dessa forma mais. E aí você vê o pensamento vivo da pessoa em questão, do autor. E Lacan também, né? Lacan, quando ele coloca real, simbólico e imaginário, ele já coloca isso na conferência de 54, se não me engano, e vai desenvolvendo isso até chegar na clínica nodal. Então, por isso que eu digo que não vejo essa divisão, entendo como um desenvolvimento de um pensamento filosófico, por que não dizer, por que não colocar Lacan nessa categoria, mas, ao mesmo tempo, clínico, porque Lacan era, acima de tudo, um clínico. Estamos falando aí, você está falando que estamos trabalhando aí no cartel Seminário 7. Estamos fazendo essa junção aí, filosofia e psicanálise, nós estamos juntando Kant com Lacan para a gente ver aonde a gente vai parar.
né? Então, existe essa abordagem filosófica muito forte, muito forte. Então pense dessa forma, é um desenvolvimento. Eu estou trabalhando da seguinte forma com o pessoal que está acompanhando alguns seminários de Lacan comigo, algumas leituras, e umas leituras freudianas também. A questão do lacanismo, eu penso o seguinte: há que se tirar esse peso de cima da obra de Lacan, que é uma coisa difícil, que é uma coisa inatingível, que é uma coisa que não dá para entender, que tem uma linguagem própria. Eu acho que a gente tem que tirar esse peso e ir analisando que, por exemplo, os seminários são livros por questões mercadológicas, sabemos que os seminários são transcrições orais, então por que não se aventurar a ler as lições picadas, a estudar as lições picadas e ir percebendo essa movimentação, né? Ir percebendo que o Lacan tem várias nuances. Você não precisa ficar com medo porque você não gosta, como eu, por exemplo, de gráficos, matemas e letras, e que se resume a isso. E os memes até ajudam a disseminar essa ideia, né? Eu vi um esses dias aí que fala assim, parecia aula de geometria, era a introdução a Lacan. Sim. Né? Não é fácil, vamos dizer assim, né? Porque nada na vida é fácil. Por que a psicanálise seria? A psicanálise é uma coisa que ela não é fácil, né? Mas tratar dessa forma, sem esse peso, né? E sem essas denominações, primeiro Lacan, segundo Lacan, ultimíssimo Lacan, Lacan do meio, acho que nem ele gostaria disso, né? Não posso usar muito um termo aqui que eu acho que ele diria, não, mas eu acho que ele não gostaria muito disso. Então vejo dessa seguinte forma. Agora, te responder o que é Lacan é encerrar uma coisa que não tem como, ao meu ver, né? Não sei se responde a sua pergunta. Uma pergunta provocativa, ou uma pergunta provocativa no sentido de... Isso me foi perguntado uma vez. O que é o Lacan para a minha psicanálise? A pessoa me fez essa pergunta. O que é o Lacan para a minha psicanálise? O uso do significante minha, sua, no caso, já chama bastante atenção. Mas eu penso o seguinte, e eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. Você citou o Seminário 7, sobre o qual nós estamos debruçados aí já há algum tempo. Um seminário que começa com a questão da discussão do princípio do prazer, do princípio da realidade, que passa por um capítulo chamado Das Ding, um conceito eminentemente freudiano, que passa pela questão kantiana, que passa pela questão kantiana com Sade, que desembocará no texto que aparecerá nos escritos, que passa pelo mito da Antígona. Pergunta: a pluralidade, o quanto a pluralidade formacional do Lacan, informacional, o quanto dessa pluralidade te influencia você no seu exercício clínico? Eu estou dizendo isso porque você tem um projeto interessantíssimo do qual eu faço parte ali como assistente, como audiência, que é o Quintas com Freud. Você é uma pessoa que tem, enfim, essa relação muito forte com o cinema, né? Você tem um podcast envolvendo... Qual é a sua relação pessoal, mas voltado para a questão clínica, com essa, digamos, com essa questão pictórica do Lacan, né? Com esse universalismo, essa questão onívora do Lacan? Qual que é a sua relação pessoal com isso? Eu acho que você, quando você está ocupando essa posição de analista, é importante frisar isso, que é uma posição que você ocupa. Se você não estiver ali num setting, se você não estiver em transferência, não tem analista. Sim. Né? Eu digo isso para já começar tirando aquelas coisas. Analista analisa todo mundo, né? Isso é análise selvagem, isso não existe. Para você estar ocupando essa função de analista, você cita aí a pluralidade de Lacan, e eu já citei aí a formação, né? Eu falei um pouco da formação dele, então ele tem toda essa bagagem. Para você bancar uma escuta, essa pluralidade, ela é essencial. Então, analista tem que estar atento. Ele tem mesmo aquela frase, né? O analista, não vou dizer entre aspas, porque não me vem de cor à mente, né? O analista tem que estar atento à subjetividade do seu tempo. Se você não está,
não se meta com a psicanálise. O que eu estou querendo dizer? Você citou aí, realmente tenho essa veia com o cinema, que foi ela que me trouxe, de certa forma, para a psicanálise. A gente tem que ter uma bagagem para orientar até mesmo a escuta. Analista tem que fazer coisas como... Analista tem que ver novela, analista tem que ler gibi, analista tem que assistir não só Fellini, Kurosawa e coisas de nome, por exemplo. O analista ele tem que estar atento à sua época. Ele tem que estar atento aí aos novos sintomas, ao que está acontecendo. Então, essa pluralidade que você fala da formação de Lacan, eu acho que na clínica, né, ela vai interferir nesse lugar. Nesse lugar. Não que na clínica você vá bancar o lugar do saber, né? Que isso é o que é o difícil, né, João Paulo? Na clínica você está bancando o lugar do não saber, né? Quem sabe é o seu analisando. Mas para que você tenha uma certa visão e amplie a sua escuta, essa pluralidade se torna, ao meu ver, essencial. Né? Você tem que se despir aí de certos... Deu um delayzinho, pode falar. Não, só dizer que eu concordo com você nesse ponto. Concordo muito. Você tem que se despir aí de várias coisas. Descer do pedestal não é fácil. A gente paga com a carne, você bem sabe disso. Então é exatamente isso. Você tem que saber de tudo. Você tem que saber da música clássica do século barroco até MC Pipoquinha. Tá, tudo bem, não é o tipo de música que eu gosto, mas estou dando um exemplo de 880. Né? O Lacan criticava muito algumas coisas, acabei de falar que ele chamava os pós-freudianos de ortopedeutas, porque ele tinha conhecimento. Você só pode criticar aquilo que você tem conhecimento. Né? Ele brinca muito com a Melanie Klein, né? Aquela senhora, e usa termos até meio pesados, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Você pega um Lacan, que no seminário 6 dá 7 lições sobre o Hamlet, sobre a qual estávamos debruçados agora há pouco também, com o professor Alexandre, e disseca isso de uma maneira que, se você não tem esse conhecimento, você não conseguiria fazer. Então, e o Freud fazia isso. Então, não é uma coisa que o Lacan inventou, é o retorno a Freud. Se você voltar a Freud, você vai ver que está tudo lá. Que também era um pensador plural, ele cita Goethe a todo momento, ele cita Schiller a todo tempo, ele cita Lewis Carroll, então ele estava atento à produção da sua época. E isso está visível na sua obra, como isso está visível na obra de Lacan. Eu não sei se para autores modernos, se você vê essa mesma presença dessa pluralidade em nomes modernos. Mas, respondendo a sua pergunta, afeta nesse ponto, né? Que ensina que você tem que estar atento a isso tudo, até para você entender o material que está ali na sua frente, que é o seu analisado. E quando eu chamo de material, no melhor dos sentidos, que está ali, um pedaço de carne que está ali, coberto de linguagem, que é o ser humano. Né? Já que você citou Shakespeare, fazemos referência a uma outra obra aí que Lacan também se debruçou quando ele fala dessa figura mítica pré-linguagem, né? Quando ele cita o pedaço de carne, fazendo uma referência evidente ali, inclusive ele menciona ao Mercador de Veneza. Uhum. O Mercador de Veneza que... Só fazer um parênteses, que é mais popular, o Alto da Compadecida, né, do Suassuna, que tem essa referência da libra de carne, né, que é a hora do couro, né, que vai tirar o couro. Isso aí ficou popularizado depois. Aí quando a gente fala, mas isso é Shakespeare, não sabia, né? Exatamente. Que por sua vez, o Shakespeare já tinha, de certa forma, ali... se apropriado de questões folclóricas que envolviam, né, do próprio folclore inglês da época, que já envolviam esse ponto. Eu tô colocando isso porque, assim,
nós somos descendentes. Eu penso sempre numa questão, digamos, não evolucionista. Eu não sou hegeliano, mas eu diria numa questão de mutações de certa ordem previsíveis. Quando você falou da questão onívora da cultura, eu fiquei pensando, eu tenho que dizer que a live é sobre vocês, então é muito importante frisar isso. Esses dias você fez um post da época ali da Blonde Ambition Tour, mais ou menos 90 e poucos, com o texto da Madonna. Para quem não sabe, o Guto é aficionado na Madonna. E aquele post, foi agora, ontem, eu não me recordo, e assim, eu li aquele post e eu pensei em várias questões, né? De como essa questão de uma certa confluência de mundos, né, da cultura pop. O próprio Lacan flertou muito com a questão da cultura. Eu vou chamar de cultura pop pensando na questão, digamos, né, da Belle Époque. Então, era pop. Então, ok, eu não estou falando de cultura, eu não estou falando de um ponto erudito de cultura. Eu vou me aprofundar, na verdade, essa pergunta que eu tenho para te fazer é um pouquinho de desenvolvimento da outra. Em que medida as referências culturais suas, e eu estou pensando assim no lado mais até lúdico da experiência, né? Não estou falando de uma certa leitura dos clássicos. Em que ponto a cultura pop, eu vou colocar dessa medida, faz parte não só da sua visão de mundo, mas do teu exercício de prospecção analítica? Porque a cultura pop é provocadora, né? Eu sou uma pessoa muito influenciada pela cultura pop, muito influenciada, né? Até outro dia nós falamos sobre a questão da ortopedia do discurso, brincando. Eu coloco em alguns textos meus em prol da ortopedia do discurso. É claro que eu coloco aquilo provocativamente, é evidente que eu não penso isso, né? E eu te pergunto, essa acidez, essa ambiguidade, essa ironia da cultura pop, em que medida, para além digamos, do Guto, o Guto extra-função de analista, o que isso implica na tua clínica? É uma boa pergunta também. Se a gente for começar a falar de Madonna e de cultura pop, aí a nossa live vai para um outro lugar, né? Mas se me permite, só citar esse post que eu coloquei, que você falou, né? Ele é de um tour book, né, da Blonde Ambition, e eu estava folheando e me debati, né, com isso. Eu vou traduzir, né? Está escrito em inglês, mas as pessoas separam as coisas, diz Madonna. Elas têm alguém que idolatram, e elas o idolatram tanto que a colocam num pedestal e as veem como sagradas. E daí elas têm que encontrar alguém que possam rebaixar. Eu acho que você tem que unir as duas coisas. Isso tem a ver com você ser honesto consigo mesmo e com as pessoas que você ama. Dizer, este sou eu, e isto é o que eu preciso e o que eu quero. Madonna, Blonde Ambition. Eu preciso fazer um recorte, só antes de você continuar. Se isso fosse... Porque a proposta nossa é do retorno a Freud. Se um trecho como esse, principalmente no final, fosse destacado, colocado num post aleatório, fake, e escrito Sigmund Freud embaixo, essa ideia era comprada. Essa ideia era comprada, exatamente. Com certeza. Essa ideia era comprada. É bom você lembrar esse post, realmente ele não foi ao acaso, para trazer algumas outras questões. E a gente posta as coisas achando que as pessoas não estão prestando atenção. Que bom que estão, né? Por 2 pontos. As pessoas idolatram algumas e elas têm que rebaixar outras. Não é necessariamente assim. Vamos pegar, então, eu vou responder a sua pergunta do pop, mas eu vou fazer igual o francês, né? Como me ensinou o George Forbes, francês é assim, você faz uma pergunta a ele demora meia hora para começar a responder, porque ele tem que dar uma volta para chegar onde quer, e às vezes ele se perde no caminho. É Lacan, não é? Mais ou menos Lacan. Exato. Trazendo isso para a psicanálise, trazendo isso para o que a gente já falou aqui, você criticar,
por exemplo, os pós-freudianos, não significa rebaixá-los. Não significa rebaixar Lowenstein, Anna Freud e outros nomes para elevar Lacan a um pedestal. Não significa isso. E muita gente faz isso. Você perguntou do lacanismo anteriormente? Sim. Eu sou lacaniano, o resto que vá para o espaço, para não falar uma outra coisa, e não abro a minha visão. Então você não precisa fazer isso. Né? E a partir do momento que é o que está no final do post, que ela provoca a assumir a sua identidade, este sou eu, e isso é o que eu preciso e o que eu quero, aí é a nossa questão velha com desejo. Né? Então, quando a Madonna fala essas coisas, e a Madonna fala muita coisa, a Madonna não é uma cantora que está aí há 40 anos à toa, sendo alvo de tudo quanto é coisa que vocês sabem. Eu sou fã da Madonna, como você falou, eu sou de 81, não tem problema de entregar a idade também. Madonna tem 40 anos de carreira. Então, a minha vida inteira, eu tenho até um texto que está no meu blog, pretendo transformar em livro, que é essa minha relação com a Madonna. Voltando aí à sua pergunta com relação ao pop e com relação a isso na clínica, uma coisa que eu aprendi com a Madonna, eu acho que eu identifico muito com ela, eu acho que é a mesma coisa que eu identifico no Lacan e até no Freud, mas no Lacan mais. O Freud fazia de uma maneira mais sutil, que é a provocação. Quem não é provocado não sai do lugar. Mas não estou dizendo aquela provocação de treta, não estou dizendo isso. Que no meio psicanalítico, inclusive, a gente conversava sobre isso também, né? O Eduardo, que tá aí, né? Estava aí, eu vi ele aqui no chat agora, até fala, né? Na psicanálise não tem uma treta, não é psicanálise. Lacan tretou com todo mundo, Freud tretou com todo mundo. Né? Não estou dizendo esse tipo de provocação. Estou dizendo o tipo de provocação que te tira do lugar, que é o que a gente faz na análise. É aquela provocação de causar o seu giro dialético. E isso a cultura pop faz melhor do que ninguém. Né? Se você coloca dedos nas feridas, e a arte tem essa função de colocar dedos na ferida, temos aí que Lacan tinha essa relação com o surrealismo, né? Vemos Dalí, Buñuel, mas vamos trazer isso para hoje, né? Para o século. Vamos colocar final do século XX, início do século XXI, essa questão da arte pop, das divas, vamos dizer assim, que são rotuladas, que são ditas de público gueto, mas que dão voz a essas pessoas, que provocam essas pessoas. A Madonna, em 1990, se masturbava no palco cantando Like a Virgin para o Papa. Mas o que ela queria colocar justamente essa questão da sua sexualidade? Não era provocar por provocar, para criar uma confusão. E diz, você vai ser presa se você fizer isso. Então falou, eu faço, depois vou ser presa e arco com as consequências. Né? Isso é um fim de análise, né? Isso é um fim de análise. Eu acho que fim de análise. Com certeza, é lógico que essa questão de artista, ela fica muito no imaginário da gente, porque eu não conheço a Madonna pessoalmente, não convivo com ela e acho que nem gostaria. Porque uma análise selvagem agora, se me permite abrir um parênteses, né? Me parece uma obsessiva de marca maior, perfeccionista de marca maior, mas que foi bem analisada. Eu imagino que a Madonna faça anos de análise para poder aguentar isso aí. Né? Então, como que isso interfere na clínica? Voltando ao que eu havia dito antes, nessa pluralidade, né? nessa ampliar a visão das coisas. Tá certo que a gente não é macaco de circo que tem que concordar, por exemplo, com tudo que a Madonna faz. Tem muita coisa que ela faz que eu não concordo. Não é esse tipo de relação. Né? É uma relação imaginária, claro, como disse, já a vi perto de mim e tudo, mas existe essa questão, como é a nossa relação com a psicanálise, com Lacan, com Freud, mas que provoca uma coisa que sai do lugar, uma coisa que desloca, uma coisa que faz você pensar. Música faz muito isso. Né? Música faz muito isso. E a gente antenado com isso,
como eu sei que você também João Paulo tem aí todo um conhecimento cinematográfico, musical até, né? Sei que você trabalhou muito nessa área, você sabe como que provoca. Então, sair desse hermetismo, às vezes, sabe? E, por exemplo, usar uma letra de Chico Buarque para explicar o que é o real, isso ajuda, né? Que nunca tem nome nem nunca terá, pronto. A arte já chegou onde a gente está tentando chegar. Né? Então, eu tenho essa relação com a Madonna, inclusive marcada no corpo, fiz disso uma marca no corpo, poucas pessoas já viram, mas eu tenho uma tatuagem, já que você entregou o jogo, mas está lá no meu Instagram, não é segredo para ninguém. Né? Por causa desta questão de provocação, que é uma característica que eu sempre tive. Né? E é o provocar que estamos fazendo aqui, mas o provocar para deslocar. Não posso deixar de... Sim, sem dúvida. Eu não posso deixar de citar aqui que eu estava num seminário há pouco da minha querida colega Natália Figueira, com a qual eu fiz uma live semana passada. Nós estamos trabalhando a lógica do fantasma, o seminário 14 do Lacan, e o tema de hoje foi letra significante. Quando você fala dessa questão da marca no corpo, eu fico pensando o quão profundas são as marcas nossas quando no exercício da psicanálise. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo do ponto de vista contra-transferencial, não estou dizendo do ponto de vista que vicia o setting, mas eu penso na questão do que é o resultado da desidentificação. A gente fala muito da identificação, seminário 9, maravilhoso, difícil, mas quando você cita a questão da Madonna, e eu escuto isso, você diz, eu não conheço, nem a quero conhecer. A questão do ideário, a questão imaginária com os nossos ídolos, eu sou um grande fã do Eric Clapton, nunca quis ir num show dele. Toco guitarra por causa dele, mas eu não quis justamente porque eu falei, eu preciso me abster dessa experiência, eu preciso me ausentar desse ponto. E aí eu queria te fazer uma pergunta, já que o nosso tema é retorno a Freud. O que tem do Gustavo, analista? É uma pergunta tanto quanto capciosa. O que tem do Gustavo, analista? Análise. Freudiano, o que tem do Gustavo, analista, lacaniano? Eu estou fazendo provocativamente essa pergunta mesmo. Separado? Madoniano a gente já sabe. Você diz separar o freudiano do lacaniano? Separados dialeticamente, enfim, da forma como você achar que deve ser. É outra pergunta de $1 milhão, né? Eu posso pedir ajuda para os universitários? Eu tenho opção? Pode. Porque, né? Tá o pessoal aí no bate-papo. Tem o pessoal que depois, eu acho que você não está vendo, né, João Paulo? Depois eu dou voz para o pessoal aí. Deixa eu só cumprimentar a Delfina. Tudo bom, Delfina? Luísa Nini está aí. O Eduardo falou que está aí. Delfina Antônia está aí. Delfina, beijo para você. Minha amicíssima. Beijo. Delfina, minha queridíssima também. Muito bom. Bom, é difícil dizer isso, porque eu falo o seguinte, vou contar minha história então com a psicanálise, que eu achei que eu fosse ficar livre deste procedimento, mas... Né? O livro que eu publiquei agora, ano passado, com as minhas 4 peças de teatro, eu acho que elas já meio que respondem à sua pergunta. Essa questão da psicanálise, principalmente a questão inconsciente, já estava presente em mim há muito tempo. Por ter essa identificação com o cinema, por gostar muito, muito mesmo dessa questão da psique das personagens, de secar as personagens por esse ponto. Eu, com 14 anos, já tinha lido quase todas as peças de Nelson Rodrigues. Então, o que poderia dizer que isso já estava aí marcado de alguma forma. Por um motivo ou por outro, é aquela história, você não tem conhecimento e eu não ia fazer psicologia porque falaram que eu não podia fazer psicologia para me entender. Então a psicologia não era uma opção. Bom, hoje eu tenho altas críticas a isso, mas isso me impediu que eu fosse
fazer psicologia. Hoje eu até agradeço. Eu acho que a psicanálise é uma área, a psicologia é outra. Eu não venho da área da psicologia, então a visão que a gente tem eu acho que é menos contaminada, vamos dizer assim, porque são duas práticas de bases epistemológicas diferentes. Quando eu me deparei com a psicanálise, e aí eu entendi uma frase, agora, recentemente, que a psicanálise, ela cobra. A psicanálise, ela cobra, porque existem dois encontros. Existe o seu encontro com a psicanálise e o encontro dela com você. Quando há o encontro dela com você, aí ela começa a cobrar, aí a gente já sabe onde vai dar. Não tem como escapar. O nosso encontro com ela é quando você está precisando aí de um alívio, né? Você está procurando uma ajuda, e você acaba deparando com ela, como eu me deparei, meio sem saber a diferença do que era uma psicologia de uma psicanálise. Eu precisava, vésperas de pandemia, de um apoio psicológico. Encontrei a psicanálise. Quando eu comecei as minhas sessões, eu pensei, não, é isso que eu sempre quis fazer. Por que eu não posso fazer isso? Isso é balela. E aí comecei a fazer os estudos por conta própria. Né? Então aí eu trilhei o caminho. Então o que tem de Gustavo freudiano e lacaniano sou eu, no meu escrito, na minha forma de ver o mundo. É difícil separar. Só que agora, fazendo análise, através da análise lacaniana, fiz a primeira análise, era freudiana, então era muito interpretativa, aí eu já comecei naquela história provocativa que eu estava dizendo. Falei, não, isso não está me agradando, não é por aí. E eu sou da área da letras, aí eu fui para a área da letras, trabalhei em sala de aula por mais de 20 anos como professor de idiomas, dentro de instituição, então aquela coisa, né, aquela rotina Chico Buarque de Holanda, às vezes, todo dia ela faz tudo sempre igual. Isso começou a me saturar. Não é isso que eu desejo, não é isso que eu quero. Então, quando eu fui para a análise lacaniana, aí eu me encontrei. E aí eu comecei a me encontrar com a psicanálise. E ela começou a cobrar o preço. E eu já falei isso numa outra, acho que foi com o Eduardo, não me lembro onde eu falei isso. E comecei a bancar essa mudança de carreira, vamos dizer assim, porque eu parei uma coisa que eu estava há 20 anos fazendo, até mais, comecei a dar aula com 15 anos, para ir para uma área completamente, entre aspas, diferente, porque mexe com linguagem, né? Eu sou da área de letras, sempre gostei dessa questão de literatura, fiz linguística na faculdade, tinha até o apelido de Socizinho na faculdade, porque a linguística estrutural está muito enraizada, para poder bancar esse encontro com a psicanálise. E aqui estamos hoje, né? E estamos levando isso adiante. Então, o que tem de mim em Freud, em Lacan, é o que tem deles em mim, é tudo junto e misturado. É o que tem da Madonna em mim, é o que tem do Nelson em mim, é o que tem do Shakespeare. E já diria Raul Seixas, é essa metamorfose ambulante mesmo, né, desse deslocamento que disse. Maravilhoso, né? Papa Don't Preach com os 7 gatinhos, enfim, essa coisa é maravilhosa. Eu ia brincar com você, porque eu deixei escapar um sorriso, que eu pensei, você citou a música do Chico, que é Todo Dia Ela Faz Tudo Sempre Igual, eu pensei aqui, né? Eu falei, passa disso na entrada da vida para a psicanálise, passa do Todo Dia Ela Faz Tudo Sempre Igual para o que será que será. Né? Uhum. Porque eu também passei por essa transição, né? Mas o tema não sou eu, mas eu acho interessante pensar nisso, né? Como a própria inserção na questão eu vou chamar assim, grosso modo, de universo psicanalítico, da vida de setting, né? As pessoas fora da psicanálise têm uma certa dificuldade de entender como nós passamos. Eu estou em 3 cartéis. Não é? Como é que nós como diz o Eduardo, o Eduardo brincou. A culpa é do Eduardo, eu gostaria de deixar registrado. Porque até o ano passado não estava nenhum. Eu falei, Eduardo, eu não tenho tempo. E ele falou, vai dar tempo. Eu estou em 3.
As pessoas perguntam, questionam, como é que você passa tanto tempo assim sem ganhar dinheiro nesse horário, né? Como é que você passa tempo da sua vida, da sua semana? Como é que você passa os seus fins de semana? Guto, a gente conversa aqui de fim de semana, abrir isso para o pessoal, né? Eu e você, a gente conversa de sábado, domingo, então os dois estão estudando e trocando ideias, né? E aí eu quero te fazer uma provocação final, um grande finale aqui. Né? Você está parecendo uma Abu Janra, É provocações. exatamente o que eu ia falar. Exatamente. O Abu Janra, eu ia citar o Antônio Abu Janra aqui, porque talvez o que o Evaldo Filho foi para você, o Abu Janra foi para mim. Né? O Abu Janra era um grande fã de Beckett, e eu sou um grande fã de Beckett, né? Samuel Beckett. E, enfim, o Abu Janra, o programa Provocações, para quem não está entendendo a referência do que eu estou falando, né? Que foi feito por ele durante uns 17, 15 anos, foi muito inspirador para mim na psicanálise. Já que nós estamos falando de cultura pop, né, aquele programa me inspirou muito na psicanálise. E aí, a pergunta final que ele sempre fazia para o convidado era o que é a vida. Mas eu vou te fazer uma pergunta diferente. O Lacan, apesar de que há controvérsias até para isso, em 78, em Caracas, ele teria dito, então, a famosíssima frase que qualquer pessoa que começou a ler Lacan ontem sabe, né? Se vocês quiserem, sejam lacanianos. Né? Eu, quanto a mim, sou freudiano. A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte. O que é que você diria para as pessoas, sem usar os significantes lacaniano e freudiano? O que você diria para as pessoas serem, independentemente do que você seja? O que você seria nesse contexto, portanto? E o que você desejaria as pessoas que fossem? Como diz a citação da Madonna, que fossem elas mesmas. Nesse sentido de desapegar, desidentificar, que é difícil. Não vou fazer aqui aquele discurso do faça análise, porque eu acho que isso tem que partir de cada um. Mas que fossem elas mesmas. É difícil. Não é frase pronta. Pedir a seja você. Não é frase pronta. É uma provocação para deslocar também. Sim. Mas, em poucas palavras, seria isso. Express yourself. Express yourself, don't repress yourself. Expresse-se e não se reprima, vamos dizer assim. Seja vocês mesmos, o que é muito difícil. O que cobra o preço. Né? E faz pensar, como está me fazendo pensar agora bem, né? Me senti lá no Abu Janra, e você cita aí Rubens Ewald, que a quem me conhece e já escutou a minha história, eu faço cinema, escrevo cinema por causa de Rubens, uma pessoa que já está trabalhando isso em análise, mas que é uma pessoa que eu não consigo falar muito, que ainda me faz falta. E acho que uma vez ele me disse, ele foi cancelado, vou contar uma historinha bem rapidinha, que ele foi cancelado porque numa cerimônia do Oscar ele falou que ele deu uma informação de que o rapaz era uma moça, ou vice-versa, não me lembro. E aí ele foi cancelado. Né? Tiraram ele do Oscar depois de mais de 40 anos. E aí eu estava conversando com ele, porque eu estava querendo entrar nesse meio de fazer os podcasts, né? Tanto é que no meu canal, eu tinha um canal que foi bloqueado pelo YouTube, agora no meu canal, agora tem alguns trabalhos dessa época, quando eu comecei a fazer. E aí ele disse, Gustavo, nessa vida a gente tem que fazer de tudo. Eu já escrevi até porno chanchada. Então vai e faz. Então vai e faz. Se vai dar certo, se não vai dar certo, você não sabe. Você só vai saber se você fizer. Aí mais uma vez, pode ser frase de almanaque, mas não, você, né, fez um efeito muito grande. Para você ser alguma coisa, você tem que tentar e fazer. É o que eu falei antes de você bancar, né? E uma coisa que é certa é isso, a gente tem medo às vezes, né? De tentar e se não der... Eu já cheguei num ponto, João Paulo, que eu já pensei da seguinte forma. Estou tão dedicado à psicanálise, igual você está falando, a gente estuda, a gente tem uma dedicação
Até o Luiz Felipe está aqui, o Zanini, eu brinco muito com ele. A gente tem essa colocação obsessiva, né, que às vezes beira o obsessivo, dessa relação com o conhecimento, que desloca e que coloca, às vezes, num lugar que incomoda. Né? Aí eu já tenho ciente, por exemplo, não que isso vá acontecer, mas se um dia eu descobrir que a psicanálise não é para mim, que eu não consigo sustentar, vai estar de boa. Vai estar de boa. Existe uma frase que eu coloquei até num artigo meu e provocou e deu polêmica. Espero que seja escutada da melhor forma. A psicanálise é para todos, mas nem todos são para a psicanálise. Porque não são todos que sustentam. Quando ela cobra o preço, aí o negócio complica. Então, seja você mesmo. Essa citação, express yourself, don't repress yourself, né? Você tem duas opções, como diz a própria Madonna, ficar no fundo ou ser a estrela. Mas faça isso de maneira conscienciosa. Né? Faça isso de maneira conscienciosa. Essa live podia chamar Consultório a Céu Aberto. Essa é a live mais rodriguiniana que nós podemos achar no YouTube. Não é? Guto, eu quero te dizer o seguinte. Experiência incrível, eu adorei. Eu estou me sentindo, igual eu te falei, sério mesmo, no programa da Bujanra. O que a gente tinha dito, um para o outro aqui nos bastidores, em outro momento, e aqui a gente pode confirmar isso, é que essa live, ela seguiu justamente o parâmetro da não roteirização, da não convenção. O que nós tentamos propiciar aqui, quem está assistindo essa live, aqui ao vivo, e para vocês que estão assistindo essa live gravada, foi uma espécie de experiência para além da questão discursiva, para além do discurso acadêmico, universitário, para além do discurso do mestre, né, para além do trabalho cotidiano que nós temos. Eu fiz inúmeras lives, também o Guto também, com temas tradicionais da psicanálise, falando da transferência, falando, enfim, de todos os tópicos aí que todo mundo conhece. A ideia aqui dessa experiência brota justamente da tentativa nossa de demonstração do the other side, né? do outro lado, da outra cena. Esta é a cena a qual nós nos relativizamos, essa é a cena que nos tornou psicanalistas, que nos fez psicanalistas. A psicanálise é feita a partir das nossas fissuras, das nossas brechas, né, dos nossos desencontros, dos nossos despropósitos, dos nossos acidentes na qualidade de analista. Evidentemente que, se tratando de algo não roteirizado, nós não sabíamos onde chegaríamos. Mas eu coloco aqui, sincero e honestamente, já que nós estamos, de qualquer forma, partícipes do imaginário, né, desde o advento da internet, diferentemente do que nós poderíamos apenas deduzir das práticas domésticas, privadas, de grandes personalidades como Freud e Lacan, que foram citados inúmeras vezes aqui, o que nós estamos colocando é o outro lado. É a proposta de uma visão para além, enfim, do discurso retilíneo, da questão pronta, não é? Da exposição das matrizes bibliográficas da psicanálise. Nós estamos falando aqui, colocando um pouco da própria biografia, não é? De alguém que está do outro lado, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, com as suas relações arbitrárias com o simbólico, com a sua hesitação ante ao real, ante ao inominável, enfim. Guto, meu querido amigo, meu colega, meu parceiro, quero te agradecer mais uma vez, agradecer ao Eduardo por ter aberto esse espaço para a gente, sensacional, aí a toda a equipe da SPO, Kainan, enfim, não vou citar todos os nomes que eu também não vou me lembrar, né? Guto, deixa aí a sua não mensagem ao final dessa live.
Mas é exatamente isso que a gente estava conversando, né? A gente coloca um roteiro ou um tema e depois a gente pode até escapar dele, mas eu acho que ao mesmo tempo estamos nele, porque foram colocadas algumas questões que a gente trataria, o que é a formação do analista, como se faz um analista, mas eu acho que a gente conseguiu, você conseguiu, através das suas provocações, isso que você falou, né? A gente mostrar com a carne realmente o que se faz a formação de um analista, que é uma formação constante. E eu gosto do que você disse das suas mazelas, é isso que a gente passa, as coisas que só a gente sabe quando põe a cabeça no travesseiro, mas a cabeça não para de pensar. Não no sentido obsessivo da coisa, mas porque a gente está sempre querendo transmitir isso que a gente está sentindo, fazer isso para o outro. Isso é a formação do analista. Isso é causar. A psicanálise é uma experiência, não é uma frase feita. Você só faz, você só sente a psicanálise no divã e se você passa por ela. Né? Então, eu acho que fui provocado, fui deslocado, de uma maneira assim inesperada. Agradeço pelo convite novamente. E tenho a dizer aqui, a provocação do retorno a Freud, ela se sustenta, né? É um movimento que há de ser feito aos pouquinhos, e aqui na SPO o Eduardo nos dá espaço para fazer isso. Eu tenho pessoas aqui, deixa eu já mandar os olás de uma vez, João Paulo, que você não está vendo aqui no chat. A Tatiana Lopes, um grande abraço. Luiz Felipe Zanini, meu colega de cartel, também está aí junto com o Kant, a gente está sendo provocado juntos. A Delfina Antônia. Então, são essas pessoas todas que fazem essa parte da formação do analista. Não são somente os analisandos, né? Tudo que a gente sabe de psicanálise, a gente aprende com os analisandos. Por isso que eu até sou meio não adepto do termo psicanalista clínico, porque sem clínica não tem psicanálise, a gente tem conhecimento sobre a psicanálise. Exato. Né? Você nunca vai saber o que é uma resistência, que é do analista, mas você nunca vai entender essa frase se você não passar por isso, se você ver uma crise de choro, se você ficar e falar assim, gente, eu não sei o que é que eu vou fazer, igual já passou comigo várias vezes. Né? Então, essas pessoas, tem algumas pessoas aqui que já acompanham o meu trabalho aqui na SPO, e justamente de tentar fazer esse trabalho de formiguinha, de voltar a Freud, é ler Freud, gente, é ler Freud, igual está acontecendo no Quintas com Freud, que esse projeto, ele junta o teatral com o psicanalítico de uma maneira lúdica, mas para que se escutem Lacan, gente, não achem que Lacan é chato, é difícil, é aborrecido, escutem Freud, escutem Lacan, escutem a vocês mesmos, escutem. Acho que o mundo está precisando de escuta, estamos precisando ser escutados. Né? Então, aqui, para não me alongar muito, deixo um grande abraço para todo mundo. Há pessoas da minha formação que eu não posso deixar de citar. Eu quero deixar aqui um abraço para o nosso mais um, Daniel Omar Pérez, que com a sua generosidade guia não só a mim, a você, João Paulo, mas a muita gente por esse mundo da psicanálise, por esse mundo da filosofia. Uma pessoa que pegou na mão mesmo e leva tudo de uma forma incrível. Né? Agradecer. Não posso deixar de agradecer aqui ao Alexandre Simões por tudo, que também é um processo. Tem alguns colegas aqui, a Delfina, a Alessandra. Alessandra, um abraço para você, que a gente está sempre junto aí nos percursos. Nomes como Jorge Cesarino, pessoas assim que cruzaram pelo meu caminho, que me ensinaram e me ensinam até hoje o que é psicanálise, e a pagar o preço. Né? O próprio Cesarino me disse pessoalmente que as coisas funcionam da seguinte forma. Né? Primeiro você paga o preço, depois você pega a mercadoria. Não vai ser diferente com a psicanálise. Cesarino disse isso. Né? Esse é Jorge Cesarino. Um gênio. Então, assim, só para citar 3 pessoas, lógico que tem mais
mais pessoas, mas que são assim referências mesmo. São referências, pessoas que a gente está junto. Eduardo também, a gente troca mensagens aí de madrugada com projetos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos levar a SPO para frente. Ele brincou comigo que eu sou mais um de 112 cartéis, né? Mas é porque essa questão do acolhimento. Mas vamos, traz. Depois a gente vê o que dá, né? Vamos juntar esse pessoal, vamos tentar fazer com que esse desejo de psicanálise faça igual. Outra pessoa que eu não posso deixar de citar, Helena Lima, se ela assistir aqui, um grande abraço, coordenadora do trabalho em Moçambique, que me incluiu nesse trabalho, que me fez ver como a psicanálise age em uma outra cultura. E a Helena Lima uma vez disse que o meu desejo de psicanálise transcende. E eu acho que é isso que eu tento fazer com esse trabalho, que não é um trabalho fácil, além de tudo é um trabalho solitário, que ele só vai encontrar um aporte em situações como essas, onde a gente encontra com os pares e tem essa oportunidade dessas trocas. Sem querer me alongar mais, obrigado, só isso que eu tenho a dizer a todos que estão aqui, e vamos seguindo. Obrigado, Guto, e obrigado a todos esses que foram citados e mais tantos outros que eu tenho em mente por terem nos deformado, não formado. Daniel Omar Pérez, meu irmão querido, Daniel, meu professor, meu amigo, meu parceiro, não tenho palavras para dizer o que Daniel Omar Pérez significa na minha vida. O falecido Welson Barbato, talvez o maior lacaniano que eu tenha visto dando aula. Sim. Alexandre Simões, meu professor querido, já fizemos lives juntos. Luiz Henrique Milanovais, meu pai psicanalítico, ele sabe disso. Meu Deus. José Nazar, Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Nazar. Meu patrono, enfim, todo mundo. Ó, momento bom esse, momento... momento... Vamos... Eu vou abrir o jogo aqui para uma brincadeira meio interna, né? Que a gente sempre tem essas pessoas, né? Você falou seu padrinho psicanalítico. Uma vez eu brinquei com o Alexandre, e o Alexandre Starnino também, não posso deixar. São dois Alexandres na minha formação, que é o Alexandre Simões, o Starnino, e são dois Jorges na minha formação também, que é o Cesarino e o Forbes. Com quem o Forbes também eu tive a oportunidade de ter trocas com ele, muito interessante, é uma pessoa super aberta, apesar de muitas pessoas não acharem, mas é o imaginário de cada um funcionando. Então, eu brinquei uma vez com o Alexandre, né, que tem o livro, né, O Dia que o Lacan me adotou, né, que me fugiu o nome dele agora, me deu o lapso, do autor, né, eu falei, quando você fez aquela live com o Alexandre, eu estava ainda, foi 2021, final de 21, alguma coisa, foi por aí. Eu ainda estava engatinhando aí em alguns termos, em algumas coisas, e fiquei encantado com aquilo ali. Eu falei que eu ia escrever o dia que o Alexandre me adotou. Né? Que a gente tem que ter essas referências. Meu mineiro, né? Fala que é a psicanálise mineira, e essas brincadeiras todas. Né? Então, deixo aqui minha lembrança, né? O Eduardo está me cobrando aqui no chat, então vou convidar todos vocês, então, que estão assistindo, para esse projeto Quintas com Freud, do qual João Paulo Severo participa, o qual eu já citei, que tem realmente tudo a ver com retornar a Freud. Qual que é o objetivo desse projeto? Escutar, como eu disse, escutar as conferências introdutórias. Começamos agora em abril como uma experiência, então vou lançar agora aqui em primeira mão, senão o Eduardo acaba brigando comigo, com as conferências dos atos falhos. Aquelas primeiras conferências eu acho incrível, a retórica do Freud, ele conversando com a plateia, ele mesmo responde as perguntas. Então eu peguei isso, fiz disso um teatro, né? Uma entonação de voz, uma impostação, e convidei todo mundo para uma experiência sensorial. Ou seja, imagine-se num auditório escutando uma conferência de Freud. Lógico que vai ficar só no imaginário, mas a recepção foi muito boa, agradeço a vocês todos que estão aqui, e agora, então, já estão abertas as inscrições para o mês de maio. Né? Então, como foi
Era só para o mês de abril o projeto inicial, com as conferências dos atos falhos, mas a recepção tem sido tão boa e o projeto tem tomado rumos até internacionais, que foi parar lá em Moçambique, através dessa ponte. Então, a quem tiver interessado, só entrar em contato aí com o pessoal da SPO. Agora, em maio, vão ser mais 4 conferências. Eu escolhi algumas conferências para a gente fazer no mesmo formato, que é uma forma, João Paulo, da gente fazer esse retorno a Freud com o que a gente tem, né? É a forma da gente dar para a psicanálise e retribuir a ela e ao próprio Freud, né? Que ele mesmo diz na Conferência 1, né? A quem quiser se aprofundar na psicanálise, eu não recomendo que o façam. Terão uma vida mais tranquila se não o fizerem, etc. Mas ele não quis escutar, né? Então agora é banca. Sabia muito. Então, aguardo vocês. Querido, eu vos trago beijo no coração. Eduardo Amaral Filho, meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Guto, sem palavras, né? Tocante essa live. Gente, obrigado a todos. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, João Paulo. E nos vemos em outros projetos aí, se Deus quiser. Com certeza. Gente, obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.